Olá, amados, dando aqui continuidade a essa série de sermões baseado no livro do pastor Mark Phelan, O Mistério da Profecia. Hoje nós temos um tema muito importante, né? Um tema que vai fazer com que as nossas atenções estejam cada vez mais em Cristo, estejam cada vez mais em Deus. Então, o tema de hoje é olhe para cima. Só que antes, vamos iniciar o sermão com um pequeno tópico do livro que diz assim: de pé sobre o Monte das Oliveiras, eu contemplava a antiga cidade de Jerusalém. Por milhares de anos, uma rica história religiosa se desenvolveu naquela terra. Jerusalém abriga três das maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Cada uma dessas religiões reivindica Jerusalém como parte importante de sua herança religiosa. Hoje, todas elas têm a atenção voltada não somente para Jerusalém, mas principalmente para o Monte do Templo, onde atualmente fica o Domo da Rocha, ou Cúpula da Rocha, dos muçulmanos. Na realidade, todos os olhares estão sobre o templo. Irmãos, os muçulmanos, eles acreditam, né? O Islã acredita que justamente onde fica ali o Domo da Rocha, foi justamente naquele lugar, segundo eles, né, segundo a crença deles, que Abraão levou Isaac como oferenda, né, como sacrifício a Deus. Para os muçulmanos, aquele lugar onde está o Domo da Rocha, foi justamente ali que Abraão levou Isaac como uma oferta ao Senhor. O interessante é que alguns escritores, né, cristãos, eles acreditam que o templo será reconstruído uma terceira vez. A primeira vez que o templo foi construído foi por Salomão, né? A segunda vez que o templo foi construído foi por Esdras e Neemias, né? Eles estavam na Babilônia, receberam a autorização do rei, voltaram para Israel, né? Voltaram para Jerusalém para edificar novamente o templo de Jerusalém. E segundo esses escritores, né? Segundo esses cristãos, né? Eles dizem que o templo será reconstruído uma terceira vez através do anticristo. Segundo eles, a terra estará enfrentando uma guerra global e através das ações, né, politicamente dos conchaves do anticristo, ele vai trazer a paz para a terra. E como símbolo de respeito dos líderes políticos e religiosos por aquele líder, né, o anticristo, ele vai unificar o planeta em uma só religião, em uma só liderança política, onde que ele será o grande líder. E através dessa ação, segundo esses escritores, ele irá reconstruir novamente o templo de Jerusalém, agora pela terceira vez, né? Mas não é o momento de nós, seres humanos, estarmos olhando para um templo construído por homens. Nesse exato momento da história, eu e você e eu, temos que olhar para um outro templo, um outro santuário que não foi feito, não foi construído pela mão do homem, mas foi construído sim pela mão de Deus. E é no santuário celestial que hoje o sermão apresenta o que Jesus Cristo está fazendo nesse exato momento no lugar santíssimo. Então, o sermão de hoje vai mostrar o trabalho de Cristo, o ministério de Cristo no santuário celestial. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Só que antes, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, estamos aqui reunidos novamente para ouvir a Tua voz. Que nesse exato momento, Pai, o pregador seja apenas um instrumento em Tuas mãos. E que tudo que ele possa fazer, que seja movido pelo Espírito Santo.
que tudo que seja aqui, que tudo que seja feito aqui, que seja para a tua honra e para a tua glória, no doce nome de Jesus. Amém. Então, diz assim, capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservando firme a nossa confissão, porquanto não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, o sermão de hoje vai tratar de 4 tópicos, de 4 pontos importantes de Cristo no santuário celestial. Nós iremos aprender quais são esses 4 importantes pontos que Jesus está ministrando lá no santuário celestial. Então, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 4, a partir do versículo 14 de Hebreus, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservando firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O primeiro ponto do sermão de hoje é o seguinte: perdão completo. Jesus Cristo está nesse exato momento, ministrando no santuário celestial, e através de seu trabalho como sumo sacerdote, ele nos oferece um perdão completo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é aquele que desceu a esse mundo e viveu uma vida humana. Jesus enfrentou diversas dificuldades. Jesus sabe o que é passar fome. Jesus sabe o que é passar sede. Jesus sabe o que é passar frio. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é ser abandonado. Jesus sabe o que é ser negado. Jesus sabe o que é ser humilhado. Ele sabe todas as dificuldades dos seres humanos. Ele sabe a sua luta. Ele sabe as suas batalhas. Ele sabe as suas dificuldades. E Paulo nos garante que Cristo nos oferece um perdão completo. Cristo morreu nessa terra para que a humanidade pudesse encontrar um novo caminho. Cristo ressuscitou e através de sua ressurreição, Cristo oferece para esse mundo esperança. Cristo oferece para esse planeta salvação. Cristo desceu a esse mundo e ele foi oferecido por Deus como uma oferenda viva, o verdadeiro sacrifício. E agora Cristo está no céu, no santuário celestial, como o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que compadece de todos os seres humanos, aquele que sabe todas as lutas e as dificuldades do ser humano. Ele é Jesus. Ele nos oferece perdão, ele nos oferece amor, ele nos oferece misericórdia, ele nos oferece esperança. Jesus nos oferece um caminho melhor. Jesus nos oferece um mundo melhor. E o primeiro ponto aqui é: Cristo nos oferece um perdão completo. Agora aqui, o segundo tópico, o segundo ponto, está lá em Hebreus 7, a partir do versículo 24, que diz assim: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Olha, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam,
a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, nesse exato momento, Cristo está intercedendo por mim e por você. Cristo é o nosso advogado de defesa e Ele está nos defendendo. E nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos invocar o nome de Cristo, porque Ele é o nosso advogado fiel e leal. Agora aqui em Hebreus 12, versículo 2 diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi permitida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Cristo não ligou pela humilhação que ele passou, mas o amor e a alegria em Cristo, ou de Cristo, foi que através do seu sacrifício ele nos ofereceria vida e vida em abundância. Foi através do seu sacrifício que Jesus deu a esse mundo uma segunda chance. Jesus deu a esse mundo esperança. Muitas das vezes as pessoas deixam de vir para a igreja, as pessoas deixam de caminhar com Cristo simplesmente porque foram humilhadas. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus foi humilhado, mas isso não fez com que ele desistisse do seu trabalho. Cristo não desistiu de mim e de você por conta da humilhação que ele passou, mas pelo contrário, a humilhação que Cristo passou fez nascer nele uma vontade maior ainda de salvar a minha e a sua vida. E nós, como cristãos, não devemos desistir jamais de servir a Cristo, de salvar vidas. O segundo ponto importante de hoje é poder que nos capacita. Cristo tem poder para capacitar a sua igreja. Não importa, irmão, o evangelismo que você está fazendo. As pessoas podem dizer que não vai dar certo, as pessoas podem dizer que não vai ter futuro, mas a última palavra não sai da boca do homem. A última palavra sai do santuário celestial. A última palavra sai da boca do grande eu sou. A última palavra sai da boca de Deus. O inimigo está aqui para tentar frear que a obra de Cristo ande. E ele vai dizer: não vai dar certo esse evangelismo, não vai dar certo este estudo bíblico, não tente, porque não vai dar certo. Nós não devemos ouvir a voz do inimigo, porque Cristo não ouviu a voz do inimigo quando foi humilhado. Ele ouviu a voz de Deus, ele cumpriu a missão que ele tinha a fazer, e hoje o Espírito Santo está clamando ao seu coração para que eu e você possamos cumprir a missão que Deus nos escolheu, nos separou para fazer. Queridos, Jesus nos amou de tal maneira que ele fez do seu sofrimento uma motivação, uma alegria. E nós, o que estamos devolvendo para Cristo? Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Hebreus 6, a partir do versículo 17. Que diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar
mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Terceiro tópico aqui: presença de Deus. Nesse exato momento no céu, temos um Deus que nos representa, um Deus que nos defende, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que pagou um preço alto por mim e por você. Deus nos oferece o presente da salvação. Deus nos oferece o presente da esperança em Cristo Jesus. E hoje Ele está intercedendo por cada pedido de oração. Se você está orando, está clamando a Deus por ajuda, Jesus apresenta a tua oração diante do Pai. E Jesus diz assim, Cristo fala assim: olha aqui minhas mãos, Pai, eu morri por eles. Não desista de orar. Não desista de clamar por Deus, porque Cristo é fiel e justo. Ele se apresenta diante do Pai para interceder por mim, por você, para interceder pela tua casa, para interceder pela tua família, pelo teu filho, pelo teu esposo, pela tua esposa, pela sua filha, pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas que talvez você ore que você nem conheça. Deus está ouvindo a sua oração, porque Cristo está apresentando ela diante do trono dele. E Ele conquistou esse mérito quando desceu a essa terra pecaminosa e venceu o pecado. E Cristo está te oferecendo, irmãos, a presença de Deus em sua vida. O quarto tópico de hoje está lá em Hebreus 11, a partir do versículo 13. Que diz assim: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 16 diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E o quarto tópico de hoje é promessas que nunca falham. Cristo nos oferece uma promessa imutável. Cristo nos oferece um novo céu e uma nova terra. Não importa a dificuldade que você está passando, Jesus está com você. Seja na dor, seja na alegria, seja no sol, seja na chuva, seja no frio, no calor, Cristo está com você. Jesus tem cuidado de você. Mas Deus tem algo maior. Deus tem algo especial para você, que a própria mão do Senhor preparou. Um novo céu e uma nova terra, a pátria celestial.
Não desista, irmãos. Não desista da caminhada nessa terra. As dificuldades vão surgir, sim. Mas Cristo estará conosco para nos dar a vitória. Olha o que está aqui em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 26. 3:26 diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Se a sua fé está em Jesus, a sua casa, a sua vida tem esperança. Olha o que diz aqui o versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé. Anulamos, pois, a lei pela fé. Olha aqui. Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Satanás no céu foi contra o governo de Deus. Satanás no céu foi contra a lei de Deus. Satanás desceu para essa terra e continua pregando contra a lei de Deus. Ele quis criar um governo. Ele quis criar sua própria lei. Ele quis criar o seu próprio mundo. Mas olha para o mundo dele, fracassou. É o mundo fracassado. No governo do inimigo de Deus, a morte, há doenças, há tragédias, há fome, a miséria, a corrupção, a roubo, a mentira. Veja o governo que ele quis implantar no planeta Terra. É um governo fracassado, é um governo sem amor. Mas Deus está voltando para esse mundo, para restaurar essa terra, para trazer o governo verdadeiro, para implantar a lei verdadeira e eterna, a lei da liberdade, porque o que Satanás trouxe para esse mundo foi a destruição, foi o erro, foi o caos. Jesus, nesse exato momento, está intercedendo por mim e por você, e Jesus está clamando através do Espírito Santo ao seu coração: não desista de seguir o caminho do Senhor. Porque o mundo que Satanás oferece, o mundo qual ele é o príncipe, o mundo que ele governa é caótico. Esse mundo fracassou e o universo todo está vendo isso. Irmãos, uma das cenas mais tristes da minha vida que eu presenciei foi quando eu vi uma criança de 6 anos chegando em sua casa, em sua residência, num carro funerário. Ela tinha falecido, ela se afogou em uma pequena barragem, um pequeno açudezinho nos fundos de sua casa. E quando aquela criancinha chegou, o desespero daquela família foi terrível. E eu olho para esse mundo e vejo quantas mães, quantos pais choraram as percas ou as perdas de seus filhos, ou quantos pais choraram as percas de seus filhos. Quantos filhos choraram as percas de seus pais, e quantos pais choraram as percas de seus filhos. Quando aquele caixão chegou com aquela criança, o desespero tomou conta de todas as pessoas. O choro foi muito triste, aquela situação. E eu olho para esse mundo e vejo o caos. Esse mundo é caótico, porque não é Deus que está no governo, ainda é o príncipe desse mundo. Quantas crianças perderam as suas vidas de maneira terríveis. Quantos seres humanos perderam as suas vidas de maneira terríveis.
Qual é a esperança desse mundo sem Jesus? Qual é a esperança desse planeta sem Deus? Irmãos, no céu, Cristo está oferecendo para esse mundo um governo eterno, um governo que não vai ter morte, que não vai ter pranto, que não vai ter dor, um governo que não vai ter fome, um governo que não vai ter corrupção. E esse dia está chegando, está próximo à vinda do Cordeiro, está próximo à vinda do Filho de Deus para essa terra, para restaurar esse planeta e implantar para sempre a sua lei e o seu amor. Deus está voltando para trazer justiça, e o inimigo de Deus irá pagar o preço de sua desobediência, irá pagar o preço de suas mentiras, irá pagar o preço de sua traição, do seu engano. Mas, irmãos, Cristo não quer que você pague esse preço que é somente do diabo e seus anjos. Tem pessoas aí ensinando contra a lei de Deus, tem pessoas ensinando contra os princípios da lei de Deus. E ai dessas pessoas, irmãos, porque a palavra de Deus diz que era melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular nas profundezas do mar do que ensinar mentiras e heresias. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora em Daniel, capítulo 7, versículo 9. Que diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Chegará um dia, quando Jesus voltar, que você e eu, se estivermos salvos, iremos julgar todas as obras que foram praticadas na terra. Todos aqueles que rejeitaram estar no céu, todos aqueles que rejeitaram a salvação, Deus irá prestar conta ao seu povo. Por que é que as pessoas não estarão no céu? Porque foi que João não esteve no céu? Porque foi que o Pedro não esteve no céu? Deus irá prestar conta para todos os salvos da vida daqueles que se perderam. Deus irá mostrar para todos os salvos porque foi que os ímpios, os perdidos, recusaram a salvação. E nós iremos ver até Satanás e seus anjos que tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. E muitos seres humanos tiveram a oportunidade de se arrepender e também não se arrependeram. E Cristo vai prestar conta para todos os salvos, de todos aqueles que se perderam. É isso que o texto está dizendo. Para finalizar o texto de hoje, ou melhor, para finalizar o sermão de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. E diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, versículo 12, e não por meio de sangue de bode e de bezerros,
mas pelo precioso sangue, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Não é o sangue de animais sacrificado no passado que nos liberta ou nos libertou do pecado, mas foi o precioso sangue de Cristo que entrou no Santo dos Santos para fazer a última obra da salvação dos seres humanos. Jesus está intercedendo nesse exato momento por todo aquele ou por todos aqueles que invocam seu santo nome. O mundo está aí nas trevas. O mundo que Satanás tentou implantar falhou. E nesse exato momento, Deus está intercedendo através de Cristo, para que logo em breve Jesus voltará para esse mundo para restaurar esse planeta e para destruir para sempre as obras do inimigo. E Jesus está clamando ao teu e ao meu coração nesse exato momento, para que cada um de nós não resista mais. Não podemos mais resistir ao chamado do Espírito Santo. Abra o teu coração e entrega a sua vida ao Senhor teu Deus, e o mais Ele fará. Porque quando você abrir a porta do seu coração e Cristo entrar em sua vida, quando Cristo entrar em sua casa, Ele não vai só salvar você, mas vai salvar você e a sua casa e todos que estiverem ao seu lado. E se você crê nisso, e se você acredita que Cristo tem poder para salvar você, a sua casa e a todos que estão em sua volta, eu convido você a orar comigo. Senhor Deus, amado Pai, nesse exato momento o Senhor está intercedendo por todo aquele que invoca o teu santo nome, por todo aquele que procura viver no caminho da obediência à tua lei. Ó Deus, tenha misericórdia desse mundo, tenha misericórdia das pessoas que vivem aqui. Ó Pai, repreende o inimigo para que ele não venha atrapalhar a mensagem, para que essa mensagem possa chegar a todos os corações enquanto há tempo. Ó Deus, toma de conta da tua igreja, toma de conta, ó Pai, de cada pessoa que está assistindo nesse exato momento e de cada pessoa que ainda irá assistir. Fica conosco, no doce nome de Jesus. Amém. Ser, olhe pra cruz, o Salvador se entregou ali, ó meu ser, olhe pra cruz para sua salvação.
veja a cruz, o seu pecado ele cravou em si, ó meu ser, veja a cruz, a sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, ele nos aproximou, nos aproximou. Confie que por sua dor ele te limpou, ó meu ser. Confie em sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, ele nos aproximou, nos aproximou. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, ele nos aproximou, nos aproximou. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, ele nos aproximou, nos aproximou. Ó meu ser, levante e vá, conte a alguém que ele te curou. Ó meu ser, levante e vá, conte a sua salvação.